Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e nós expressamos através de diversas canções o quanto nós Te amamos, o quanto o Senhor ocupa o primeiro lugar na nossa vida. E nós nos alegramos em Cristo Jesus, porque Ele veio a esse mundo e pagou o preço de todos os nossos pecados. E nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, é misericordioso e tem sido fiel conosco, cuidando da nossa vida. Nós Te louvamos porque o Senhor nos entregou a Tua palavra por escrito, e ainda o Espírito Santo como nosso professor, como mestre, como guia, que nos ajuda a compreender a Tua santa e eterna palavra. E nós Te pedimos, Senhor, que essa noite o Senhor opere isso, que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa mente e coração, permita que o Espírito Santo conduza as verdades da Escritura à nossa alma, e nós venhamos a frutificar para a Tua glória, para o Teu louvor, para o bem da Tua igreja e para a satisfação da nossa alma. Nós pedimos no nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Nós já estamos há alguns meses caminhando nessa epístola. Essa é a 18ª mensagem que nós estamos trazendo na epístola de Pedro, passando verso por verso, tentando compreender o que o Senhor deseja nos ensinar aqui, através da sua santa e eterna palavra. Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro, que no Novo Testamento é chamado de Cefas, aquele homem que tinha uma posição de liderança entre os apóstolos, e ele escreveu essa carta para um grupo de irmãos de 5 províncias que estavam padecendo uma grande perseguição. Uma perseguição estatal, organizada, com o objetivo de varrer a fé cristã. Pedro vem dando diversos conselhos. Ele começa na primeira parte da carta falando da identidade dos nossos irmãos, lembrando a grande salvação que eles tinham em Cristo Jesus, tentando animá-los com a ideia de que mesmo eles sendo considerados escória desse mundo, sendo considerado lixo pelos romanos e pelas autoridades romanas, Deus os via de um modo diferente. Deus os via como nação santa, sacerdócio real, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro vem tentando imprimir na mente dos irmãos quem eles eram diante de Deus e como Deus os via. E ao mesmo tempo, o apóstolo traz uma palavra de conforto, uma palavra de motivação, uma palavra para que eles não desistissem. Na segunda parte da carta, mais ou menos ali em meados do capítulo 3, Pedro começa a olhar de um modo um pouco mais específico o sofrimento, e ele vem descrevendo isso durante algum tempo. Agora, a partir do capítulo 4, versículo 7, Pedro vai falar sobre como viver no fim dos tempos. Se você ler comigo a primeira frase do verso 7, ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então, essa é a frase que vai dominar esse parágrafo todo, que nós vamos ler até o versículo 11, e vocês vão perceber que Pedro deseja agora trazer essa ideia, iluminar esse conceito na mente desses irmãos. Ele quer mostrar que o fim está próximo, e uma vez que o fim está próximo de todos nós, como é que nós devemos viver? Como é que deve ser a vida de um cristão, sabendo que nós estamos caminhando para o fim, que nós estamos na última hora, que o dia de Cristo está se aproximando cada vez mais? Como é que nós devemos viver? Então Pedro, ele quer responder essa pergunta. Então o tema da nossa meditação essa noite será esse: como viver no fim dos tempos. Então vamos ler a palavra de Deus, logo depois a gente vai começar a olhar um pouco mais melhor essa passagem. Versículo 7 do capítulo 4, Pedro diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, os irmãos notaram de imediato que a primeira frase do verso 7 é a frase que domina todo esse parágrafo. Ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Então Pedro está dizendo que o fim da história, o fim da humanidade, o fim do mundo está se aproximando. Uma pergunta que naturalmente poderia surgir na sua mente ao ler esse tipo de declaração é: será se Pedro não se equivocou nisso? Afinal de contas, faz quase 2000 anos que ele escreveu isso. Há 2000 anos, cerca de 2000 anos atrás, ele disse: o mundo está se acabando. E passaram-se 2000 anos e o mundo não acabou ainda. Será se ele está equivocado? Eu não sei se você sabia, mas muitos críticos da Bíblia usam esse tipo de mensagem para criticar a legitimidade do texto sagrado. Irmãos, é importante dizer a vocês que tanto Pedro como o Novo Testamento de um modo geral, eles tinham uma visão muito sóbria, muito equilibrada sobre a segunda vinda de Cristo. O próprio apóstolo Pedro, por exemplo, ele ouviu de Jesus Cristo uma profecia a respeito da sua morte. Pedro sabia que ele iria morrer sem antes ver o dia de Cristo. Vocês lembram lá no final do Evangelho de João, Jesus olhou para ele e disse: Pedro, quando você era jovem, você se cingia e ia para onde você queria, mas vai vir um dia que pessoas irão te cingir e irão levar você para um lugar que você não gostaria de ir. E aí João dá uma explicação: e isto Jesus falou, significando o gênero de morte com o qual Pedro haveria de glorificar a Deus. Então Pedro sabia. Então quando ele estava dizendo aqui que o fim de todas as coisas estava próximo, ele não estava contando em primeira mão que Jesus viria antes da sua morte. Em Atos capítulo 1, os próprios apóstolos, quando viram Jesus ressurreto, eles perguntaram para Jesus assim: Senhor, vai ser agora que tu vai implantar o reino? Jesus respondeu: olha, esse assunto não diz respeito a vocês. Em vez disso, vocês vão receber poder e pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra e Judeia, etc. Então, o Novo Testamento tem uma visão muito sóbria a respeito desse assunto. Portanto, quando Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que não tem nenhuma profecia mais a ser cumprida. Não há, é o próximo evento, é um evento iminente. O que é que tem de acontecer antes do arrebatamento como um sinal do arrebatamento? Nós não temos nada. Então essa vinda do Senhor Jesus Cristo, que trará a ressurreição dos mortos, o julgamento final, a implantação do reino com novos céus e nova terra, isso está para acontecer a qualquer momento, e nós não temos mais nenhum tipo de profecia a ser cumprida antes que isso ocorra. Então Pedro está dizendo que o final da humanidade como nós conhecemos é o próximo evento dentro do calendário profético. E o apóstolo quer que os irmãos pensem nisso. Mais do que isso, Pedro quer que os irmãos vivam à luz disso. Essa verdade de que o fim de todas as coisas estava próximo, era para ser um estímulo para eles continuarem fiéis a Deus na perseguição, sabendo que o dia de Cristo estava se aproximando. Então, irmãos, eu gastei um pouco mais de tempo nessa frase, porque todo o restante do parágrafo tem a ver com essa primeira frase. É como se Pedro estivesse tentando responder a seguinte questão: como é que nós devemos viver à luz dessa ideia de que o fim de todas as coisas está próximo? O que é que nós temos que fazer? O que isso deve mudar na nossa vida? E nós vamos tentar olhar aqui algumas orientações que Pedro dá aos cristãos a partir dessa ideia de que o fim de todas as coisas está próximo. Então vamos ler novamente o versículo 7, e aqui nós vamos ver a primeira orientação de Pedro. Ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então qual é a primeira orientação de Pedro
dentro de uma ideia de que o fim de todas as coisas está próximo. A primeira orientação é essa: orem, orem a Deus, orem mais, orem intensamente, orem repetidamente, busquem a Deus no meio do sofrimento de vocês. Essa é a orientação. Só que Pedro diz que eles deveriam fazer isso com critério e com sobriedade. É como se Pedro estivesse dizendo que eles tinham, por um lado, eles deveriam estar alertas na oração, mas também ter bom senso. E aqui, irmãos, eu entendo que Pedro está querendo evitar o que ficou conhecido na história como pânico escatológico. Não sei se você já ouviu essa expressão, pânico escatológico, mas se você não viu, pelo menos você talvez já ouviu um relato. Isso aconteceu várias vezes na história. Alguém apareceu, um profeta ou qualquer outra pessoa do tipo, marcou a data da vinda de Cristo. Olha, Jesus Cristo vai voltar dia tal, dia tal, dia tal, tal hora. E o povo escuta isso e fica doido. O povo escuta isso e começa a fazer loucura de todo tipo de jeito. Então tem um relato mais próximo aqui dos nossos dias, de um certo grupo, que um profeta deles marcou a segunda vinda de Cristo para uma certa data, e todo mundo foi se preparar para esse momento. Aí eles começaram a vender tudo que tinha, eles começaram a sair dos seus trabalhos e começaram a se programar para aquele dia, e no dia que estava marcado para a segunda vinda de Cristo, lá no calendário deles, todos se vestiram de branco e subiram nos telhados da casa e ficaram lá aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é um exemplo. Tem muitos exemplos. Na igreja antiga aconteceu com os montanistas. Mais próximo da gente, século XIX, a seita adventistas do sétimo dia também começou com uma série de equívocos, com tentativas de marcar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Os testemunhas de Jeová também surgiram na história a partir desse tipo de coisa. Então o que Pedro está tentando trazer aqui para esses irmãos é que, por um lado, eles deveriam ter essa consciência de que o próximo evento é a vinda de Cristo, o tempo do fim está próximo, mas eles deveriam ser sóbrios nesse tipo de ideia. Uma vez perguntaram ao Martinho Lutero o que ele faria se ele soubesse que Jesus Cristo voltaria no dia seguinte. Ele disse que se soubesse que Jesus voltaria no dia seguinte, ele iria plantar uma árvore e iria continuar escrevendo seus livros, porque ele entendia que a vida cristã, o trabalho que você realiza para Deus, deveria continuar normalmente, apesar de você ter a consciência da vinda de Cristo. Então, irmãos, eu entendo aqui que, por um lado, Pedro está querendo sim dizer que essa iminência da volta de Cristo precisa fazer a gente repensar a nossa vida, precisa a gente repensar os nossos valores, deve produzir no nosso coração um senso de urgência, mas não é para deixar ninguém fanático, porque afinal de contas, você se vestir de todo de branco para cima do seu telhado para esperar Jesus, isso não é santidade, isso é ser esquisito. Então Pedro, ele quer que os cristãos sejam sóbrios, e vocês viram aqui as orientações que ele deu. Ele não deu nenhum tipo de orientação sensacionalista. Ele poderia dizer, o fim de tudo está próximo, então faça o seguinte: vendam suas casas, vão para os montes, se isolem da população. Vocês viram as orientações. As orientações amem mais, hospedem seus irmãos, usem os seus dons para servir ao Senhor, orem mais. Em outras palavras, irmãos, Pedro está dizendo: continue levando a sua vida cristã normalmente na presença de Deus. A Bíblia é muito sóbria nesse assunto, e eu creio que ela não dá brechas para a gente ficar marcando datas, justamente para a gente não cair nesse tipo de pânico escatológico, de ficar se comportando como gente esquisita, porque acredita que Jesus Cristo há de voltar amanhã. Eu acredito que nós sempre devemos ter em mente que a igreja de Cristo, ela não faz parte do comitê de planejamento do dia da volta de Cristo. Nós somos do comitê de boas-vindas. Então nós estamos esperando ele chegar. Então, portanto, diante da incerteza de que dia o fim chegará, e diante da certeza que ele de fato ocorrerá, Pedro está chamando os irmãos a orar.
Orem. Orem a Deus. Orem com critério. Orem com sobriedade. Orem no meio da perseguição. Orem pela família. Orem pela igreja. Eu tenho certeza que se todos nós fizéssemos esse exercício, por alguns momentos, a gente começasse a pensar um pouco mais nessa urgência de que o fim está próximo, eu tenho certeza que muitos motivos de oração iriam aparecer na sua mente. Você saberia muitas coisas pelas quais deveria orar diante dessa ideia: o fim está próximo. Então essa é a primeira orientação dele. A primeira orientação é: orem. A segunda orientação: amem os irmãos. Verso 8, veja o que ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Primeiro, irmãos, aqui Pedro não está colocando o amor acima da oração. Ele diz acima de tudo. Ele não está dizendo que o amor está acima da oração, mas ele está dizendo que o amor é a base de todas as outras virtudes cristãs. Inclusive, se você não tem amor no coração, você não ora pelos seus irmãos. Para você orar pelos seus irmãos, para você se interessar pelos dilemas dos seus irmãos, você precisa ter amor no coração. E ele diz que esse amor precisa ser intenso. Essa palavra intenso aqui na língua original do Novo Testamento, ela traz a ideia de algo que tem que ser esticado. Ame até esticar. Então a ideia seria mais ou menos essa: que esse amor seja esticado como um cobertor para cobrir uma multidão de pecados. Então estique esse amor como se fosse um cobertor, ao ponto de ter todos os pecados, uma multidão de pecados debaixo dele. Pedro aqui, irmãos, está fazendo uma citação do Antigo Testamento. Essa citação está em Provérbios capítulo 10, versículo 12. Eu queria dar uma olhadinha com você, por favor. Deixe marcado aí o nosso texto base. Mas olhe comigo Provérbios capítulo 10, versículo 12. Que talvez com a leitura dessa citação no Antigo Testamento, você compreenda melhor o que Pedro está tentando comunicar para esses irmãos. Provérbios 10, verso 12. Um dos recursos da poesia hebraica, da poesia dos Salmos, da poesia do Antigo Testamento, é o contraste. Você apresenta na primeira linha uma ideia, e a segunda linha você introduz um contraste. Vocês vão ver que é esse padrão poético que é utilizado aqui pelo autor. Capítulo 10, versículo 12, ele diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então ele está fazendo o contraste. O ódio produz contenda, o amor cobre as transgressões. Então esse amor que cobre é o amor que está oposto à contenda, à briga. E aqui a gente entende um pouco mais o que Pedro está falando. Pedro está falando de um amor tolerante. Pedro está falando de um amor que não expõe. Ele está falando de um tipo de comportamento em que você não procura briga, que você não procura contenda. Talvez um paralelo bem interessante no Antigo Testamento seja a história dos filhos de Noé. Não sei se você lembra, mas Noé entrou lá na bebida um pouco mais do que devia depois do dilúvio, e ele fez um papelão lá e ficou nu. E ele teve um dos seus filhos que estava tentando cobrir a sua nudez, enquanto o outro estava zombando da nudez do pai e tornando a nudez do pai pública. Então é mais ou menos essa ideia. A ideia é que nós não devemos ter dificuldade em cobrir a nudez do pecado dos nossos irmãos, porque o Senhor Jesus cobriu os nossos próprios pecados. Nós não devemos ter problemas com isso. Nós não devemos querer expor os nossos irmãos de uma forma irresponsável, maliciosa, e isso acaba sendo, no final das contas, uma manifestação de ódio. Nós devemos cobrir o pecado dos irmãos com
com amor. Evidente, irmãos, que Pedro não está falando de fazer vista grossa para o pecado, de você não deixar de tratar o pecado. Inclusive, essa ideia de cobrir no Antigo Testamento, ela já é um efeito desse tratamento. Não é você fazer vista grossa, mas é você cobrir com amor. Em outras palavras, você tem que ser capaz de perdoar, de compreender, de conviver, de conciliar, de pacificar, de ser pacificado. É você colocar um grande cobertor acima de todos aqueles pecados que são cometidos contra você. É um cobertor que estica, é um amor que vai até os limites e que cobre todas as transgressões. E Pedro está dizendo aqui para esses irmãos que estavam sendo perseguidos, que esse tipo de amor era fundamental para eles, para que a igreja continuasse unida, para que a igreja continuasse coesa, apesar de todas as tentativas do império de destruir a fé cristã. Então Pedro orienta: amem seus irmãos, Jesus está voltando, o fim está próximo. O que é que vocês precisam fazer? Amem os irmãos. Vamos para a terceira orientação, versículo 9. Eu chamei de hospedem os irmãos sem reclamar. Verso 9, volte para 1 Pedro capítulo 4. Ele declara o seguinte: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Irmãos, numa época como essa que os nossos irmãos estavam vivendo no primeiro século, hospitalidade era uma coisa fundamental. Muitos não tinham para onde fugir. Muitos, às vezes, a perseguição tomando as cidades, eles eram obrigados a abandonar tudo. Abandonar a casa, abandonar lá o terreno que trabalhava para tirar a sua comida. E esses irmãos saíam fugidos, correndo e procurando algum lugar para se abrigar. E onde eles encontravam esse abrigo? Na casa dos próprios irmãos. Isso era uma prática comum nos tempos bíblicos. A Bíblia fala de hospedar pregadores, evangelistas, mas aqui no caso eram irmãos que estavam fugidos. E o texto sagrado diz que isso deveria ser feito sem murmuração, sem reclamar, sem ter aquele sentimento ruim no coração. Então imagina que você vive no primeiro século, você está numa cidade bem tranquila, você tem sua família e você está dormindo, de repente de madrugada alguém bate à sua porta. Tem lá um irmão pedindo para você recebê-lo, porque a perseguição chegou na cidade dele. O detalhe é que ele tem esposa, 10 filhos, o cachorro e a sogra, vem todo mundo junto. Então Pedro está dizendo: recebam essas pessoas, recebam essas pessoas. Recebam essas pessoas sem murmurar. A ideia é que nem dentro do seu coração você deveria abrigar aquele mau sentimento. E agora? Como é que eu vou fazer? Vou perder tempo, vou ter que me dedicar a esse povo, vou ter que gastar um monte de dinheiro com comida. Pedro está dizendo: não murmure. Na verdade é um privilégio. É um privilégio poder expressar o amor por aquelas pessoas que estão sofrendo. É um privilégio socorrer aquelas pessoas que estão passando provação. Essa, irmãos, é uma expressão e um tipo de vida que marca a mentalidade das pessoas que sabem que o fim do mundo está próximo, e essas pessoas amam e oram acima de tudo. Eu experimentei um pouco disso na vez em que estive na Venezuela. Definitivamente foi o lugar mais pobre que eu já visitei na minha vida. Nós viajamos o dia inteiro, rodamos cerca de 900 quilômetros. Chegamos numa cidade chamada Porto Ordaz, já era de noite, e nós sabíamos que havia 4 famílias de pastores que iriam nos receber. Eu estava com outros 2 pastores amigos, e mais a pessoa que estava dirigindo. E imediatamente, sabendo as condições dos nossos irmãos, que era uma condição muito difícil, a gente parou na cidade e foi procurar uma padaria, para a gente comprar pão, comprar alimentos, a gente não chegar na casa dos irmãos que tinham necessidade sem ter nada nas mãos. Para nossa tristeza e surpresa, as padarias não tinham pão, havia um desabastecimento completo de trigo. Nós fomos para os supermercados, chegamos nos supermercados, aquela tristeza, todas as prateleiras vazias, não tinha nada. E aí nós ficamos, com aquele peso no coração: meu Deus, como é que nós vamos chegar na casa desses irmãos? Quando chegamos lá, esses irmãos, especificamente o pastor que estava nos recebendo,
ele tinha preparado um banquete para a gente. Um dos banquetes mais constrangedores da minha vida. Porque aquele pastor, ele me confidenciou, depois a gente conversando com um pouco mais de intimidade, que ele recebia uma oferta que é o equivalente a R$100. Com R$100 na Venezuela naquela época, agora eu sei que está muito pior, você poderia comprar 4 frangos, era o salário dele. Mas eu nunca vi tanta boa vontade, eu nunca vi tanta hospitalidade, eu nunca vi tanta festa. Parecia que era o homem mais rico do mundo que estava recebendo a gente. E nesse caso aqui, irmãos, que nós estamos falando do início do Novo Testamento, era ainda mais difícil, porque esses irmãos eram obrigados a fugir das suas cidades, deixando tudo para trás, deixando todos os seus bens, deixando a sua casa. E a exortação de Pedro para esses irmãos é: manifestem o amor de vocês, hospedando esses irmãos, sem reclamar, sem queixa no coração, mas mostrando essa gratidão a Deus pelo privilégio de socorrer aqueles que estão necessitados. Pedro diz que esse é o tipo de consciência que nós devemos ter em tempos do fim, quando nós sabemos que o fim de todas as coisas está próximo. Vamos para a quarta orientação, versículo 10, eu chamei de servir aos irmãos por meio dos dons que Deus lhes deu. Verso 10 ele diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então Pedro diz: sirvam com os dons que vocês receberam. A Bíblia é muito clara, irmãos, em dizer que cada cristão recebeu um dom espiritual. O dom é uma capacidade que Deus dá para você ministrar a outra pessoa. Por isso que às vezes a palavra dom é sinônimo de ministério, porque quem exerce um dom está ministrando a alguém. Esse dom é uma graça, o próprio nome diz, é dom, é um presente. Não tem a ver com o seu mérito. Você não recebeu um certo dom que de repente te coloca numa posição de destaque, porque você de alguma maneira foi mais merecedor diante de Deus do que aquele irmão que de repente recebeu um dom que atua mais nos bastidores. O dom tem a ver com uma graça de Deus. O dom também não é para o seu benefício, não é para a sua exaltação, não é para a sua autopromoção. O dom é para você servir. O dom é para você doar a outras pessoas. Sempre que a gente fala a respeito de dons, uma pergunta que comumente surge é se é correto orar por algum tipo de dom. Então de repente você é uma pessoa: eu gostaria de ter tal dom. É correto eu orar a Deus que Ele me dê esse dom para eu poder exercer? Irmãos, por esse texto e pelos outros textos que nós temos no Novo Testamento a respeito de dons, me parece que não é correto você orar para que Deus te dê algum tipo de dom, porque o dom é uma dádiva que Deus concede. Esse dom é entregue a você segundo a soberania de Deus, segundo a decisão dele, com o propósito da edificação da igreja, do louvor do nome de Deus e do espalhar a glória de Deus por esse mundo. Então não tem tanto a ver com você, tem a ver com o próprio Deus, tem a ver com o reino dele, tem a ver com os planos dele. E sem falar que normalmente as pessoas que oram um dom sempre têm em vista aqueles dons mais espetaculares, aqueles dons que aparecem mais. Eu nunca vi alguém dizendo assim: eu queria que Deus me desse o dom de contribuir, queria que Deus me desse o dom de ter misericórdia. Parece que esses dons, eles são mais raros. Quando as pessoas oram por algum dom, normalmente querem aqueles dons de mais destaque. E eu creio que por conta disso, o Senhor, conhecendo o nosso coração, Ele administra os dons segundo a graça dEle. Mas o que Pedro, irmãos, está dizendo aqui é que quando nós fazemos um bom uso desse dom que Deus nos deu, nós nos tornamos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa frase é muito importante. A graça de Deus, todos vocês sabem muito bem, é o favor de Deus para com o seu povo. E ele diz que essa graça é multiforme, isto é, ela tem muitas formas, elas têm muitas nuances,
ela tem muitas formas de se apresentar nesse mundo. E nós vemos essa manifestação diferenciada da graça de Deus no meio do seu povo, através dessa manifestação variada dos dons. Portanto, os dons são muitos, eles são variados, e o texto sagrado aqui está dizendo que quando eu faço um bom uso dele, eu estou sendo um bom mordomo, eu estou sendo, nas palavras de Pedro, um bom despenseiro. É como se tivesse uma despensa que está cheia de coisas maravilhosas lá dentro, e você vai lá dentro e saca de dentro da despensa aquelas coisas que são boas, e você ministra às pessoas. Então, irmãos, esse é o conselho de Pedro para essa igreja, para essas igrejas. Ele está dizendo, no meio da perseguição, no meio da hostilidade, e diante do fato de que nós estamos vivendo no fim dos tempos, usem os dons que Deus lhes deu para servir uns aos outros. No verso 11, ele expande um pouco mais essa questão de dons. Queria olhar com vocês aqui, no verso 11 ele diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro trata aqui, irmãos, os dons em duas categorias. Essas duas categorias, elas meio que sintetizam todos os dons. Ele fala na primeira parte do verso 11, do dom de fala, se alguém fala. Então nós temos uma categoria de dons, que nós poderíamos chamar, o que a maioria dos teólogos chamam de dons da palavra. E dessa expressão de Pedro aqui, se alguém fala, nós podemos resumir todos esses dons que envolvem o falar, que envolvem a palavra. O apóstolo, dos tempos do Novo Testamento, evidentemente, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, ensino, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Então todos esses dons, eles podem ser sintetizados nessa frase pequena de Pedro: se alguém fala. Muitas pessoas, irmãos, foram capacitadas por Deus com essa missão de servir aos outros através da palavra. Gente que tem capacidade espiritual de exortar, aconselhar, ensinar, repreender, discernir, confortar, louvar a Deus através de canções. E Pedro está dando uma orientação aqui para todas as pessoas que receberam de Deus o dom da palavra. O que ele diz? Se alguém fala, fale de acordo com o quê? Com os oráculos de Deus. Então quem recebeu esse dom tem uma missão. O exercício desse dom tem que ser feito através dos oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? Os oráculos de Deus são a própria Escritura. Essa palavra oráculo, ela era muito comum no primeiro século, e ela era utilizada para designar uma pitonisa pagã, que era espécie de uma profetisa, que interpretava a mensagem dos deuses para os homens. E Pedro está empregando aqui essa visão, dizendo: quem é que está trazendo a mensagem de Deus para a gente? Quem é que tem o conceito, o conselho de Deus para o ser humano? São as Escrituras, está na Bíblia. Então, se alguém quer saber a vontade de Deus, você não tem que procurar uma pitonisa cristã, você tem que ir diretamente às Escrituras, porque a vontade divina está registrada aqui, e tão somente aqui. Então todos esses dons da fala, eles precisam ter a mesma fonte, é a palavra de Deus, é a revelação escrita. Não podem contradizer a Bíblia, não podem torcer, não podem diminuir, não podem aumentar. Então Pedro está dizendo: usem os oráculos de Deus para instruir, para aconselhar, para repreender, para confortar, para fortalecer. É dessa maneira, irmãos, que nós reconhecemos um falso profeta. Como é que nós sabemos se uma pessoa é de Deus ou não é? Se essa pessoa está utilizando os oráculos de Deus. Se uma pessoa está falando aquilo que Deus não disse, se uma pessoa está prometendo aquilo que Deus não prometeu, essa pessoa não é um bom despenseiro, ele é um falso profeta. Então essa é a primeira categoria de dons, os dons da fala.
Só que ele usa a segunda categoria no restante do verso, que são os dons de serviço. Ele diz: se alguém serve, eu estou lendo a segunda linha do verso 11, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. A segunda categoria são os dons de serviço. Aqui inclui dom de misericórdia, dom de visitação, de contribuição, de liderança, de administração, de socorro, de cuidado. Esses dons, eles são variados dentro da igreja de Cristo, e eles se manifestam nos departamentos da igreja, no serviço da igreja. E Pedro diz que esses dons, quem tem esses dons, quem recebeu, também precisam exercer de uma maneira correta. Ele diz: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. O exercício dos dons de serviço precisam ser realizados nesse mundo através da força de Deus, através do poder de Deus. Você precisa do poder de Deus para continuar servindo. Irmãos, isso é uma coisa fundamental, porque sem o poder de Deus, com o passar do tempo, pode se tornar tremendamente cansativo para você. Toda semana, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E sem o poder de Deus que renova a sua energia e que dá significado para aquela atribuição que você está fazendo, aquilo vai se tornando algo chato, cansativo, enfadonho, entediante. Esse é um perigo. O outro perigo é que pode se tornar depressivo. Aqui especialmente para as pessoas que têm esses dons de cuidado, aconselhamento, visitação, cuidar de gente doente, ir a pessoas em hospitais, cuidar das pessoas que estão enfrentando depressão, que estão enfrentando lutas matrimoniais. Muitas pessoas que exercem esse tipo de dom, elas tendem a ser afetadas por conta dos problemas com os quais elas estão tendo que lidar todos os dias. Aquilo vai machucando o seu próprio coração, e se você não tiver o poder de Deus atuando em você, para purificar a sua alma, para renovar suas energias, pode ser que com o passar do tempo você se torne uma pessoa doente. Pedro está dizendo: exerce esse dom debaixo do poder de Deus. E tem o outro risco, que talvez esse seja o pior de todos, é a soberba. É você se achar importante, é você começar a se achar indispensável, é você achar que sem o seu trabalho a igreja de Deus não ficaria bem. Então Pedro diz: aquele que serve, faça-o no poder de Deus, porque só o poder de Deus, irmãos, é que coloca a nossa cabeça no lugar. Só o poder de Deus coloca espírito de louvor dentro do nosso coração. Só o poder de Deus estabiliza os nossos sentimentos, para que a gente consiga ministrar ao coração dos nossos irmãos sem sofrer. Então, essa é a variedade de dons que ele chama aqui de multiforme graça de Deus. Você que está aqui essa noite, eu não sei qual foi o dom que Deus te deu. Inclusive a Bíblia fala que algumas pessoas foram agraciadas por Deus até com mais de um dom. Mas o grande chamado aqui é que nós precisamos ministrar aos outros conforme o dom que recebemos. O alvo final de tudo isso, Pedro colocou no final do verso 11. Uma doxologia, uma palavra de glorificação. Quando ele diz que esse exercício de dons dentro da igreja tem um alvo. Ele diz: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Qual é o objetivo do uso dos dons na igreja? A glória de Deus, a honra de Deus. Cristo brilha de uma maneira mais intensa dentro da igreja, quando cada um dos seus filhos está usando o seu dom. Os que falam segundo os oráculos de Deus e aqueles que servem no poder de Deus. Quando isso acontece, a igreja de Cristo brilha. A igreja de Deus se torna mais atuante. A igreja de Deus se torna mais bela aos olhos do seu Criador e mais parecida com Ele. Então, irmãos, esses são os conselhos de Pedro para um grupo de crentes que estava padecendo uma grande perseguição. Pois bem, vamos caminhando aqui para as nossas conclusões. Eu quero trazer algumas lições para os irmãos e depois nós vamos orar.
Primeira lição que nós aprendemos nessa passagem é a mais óbvia de todas: o fim de todas as coisas está próximo. Nós estamos caminhando para o fim. Nós não temos mais nenhum evento para acontecer, um evento preparatório para a segunda vinda de Jesus. Nós não temos. E essa ideia, irmãos, é uma ideia largamente reforçada nas Escrituras. Eu separei alguns versículos que eu queria ler com vocês, a gente fazendo essa leitura pública juntos, e são versículos que reiteram essa mensagem que Pedro disse: o fim de todas as coisas está próximo. Eu pedi para projetar aqui os versículos, e nós vamos ler esses versículos. Eu considero eles como uma espécie de um sacode na nossa mentalidade adormecida. O primeiro deles é Romanos capítulo 13, versículo 11. Vamos ler todos juntos. Diz o seguinte: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, o apóstolo Paulo aqui está dando um sacode na igreja de Roma. Ele está dizendo: irmãos, acordem, despertem. O completar da nossa salvação está mais imediato do que nunca. E o modo como ele faz essa exortação é como se nós corrêssemos o risco de dormir. É como se os nossos sentidos espirituais estivessem adormecidos para essa realidade. Nós estamos caminhando para o fim. Nós precisamos acordar. Tem uma segunda referência que os irmãos podem acompanhar aí, por favor, Hebreus 10, 25, onde diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele está dizendo: o dia está se aproximando. E o que nós temos que fazer diante dessa realidade de que o dia está se aproximando? Primeiro, nós precisamos congregar. Você precisa vir para a igreja. Você não pode ficar faltando na igreja por futilidade. Nós estamos num momento emergencial. Nós estamos na última hora, nos últimos momentos. Você não pode ficar adiando mais a sua vida espiritual. Ele diz: você precisa congregar e você precisa se exortar. Inclusive no ambiente da comunidade cristã, é o ambiente onde nós estamos nos exortando, sendo exortados e exortando uns aos outros. Mais uma passagem bíblica, agora em Tiago: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sedes julgados. Então veja o que ele está falando. Ele está falando aqui especialmente para as pessoas que estão sofrendo. Ele diz: tenha um pouco mais de paciência. É como se ele estivesse comunicando a seguinte ideia: mais um pouco de tempo, o seu sofrimento vai acabar. Então busque força em Deus, continue buscando o Senhor, a vinda dele está próxima. Ou nas palavras da música que o pastor Ricardo tanto gosta: o rei está voltando. Então diante disso, diante dessa verdade, busque a Deus e suporte um pouco mais as provações às quais você tem sido submetido. Ele ainda diz no versículo 9, que você deve parar de falar mal uns dos outros, para você não ser julgado. Uma das versões diz assim: pois o juiz está às portas, o juiz desse mundo está se aproximando. Você não precisa ficar julgando, suspenda o seu julgamento e deixe o juiz do universo executar o seu juízo. Esse é o tipo de pensamento que deve estar na mente das pessoas que sabem que nós estamos no fim. E a última referência é 1 João capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. É a última hora. Se a gente fosse transpor aqui para o nosso sistema de marcação de tempo, é como se fosse 11 horas da noite. Jesus Cristo volta à meia-noite, e nós estamos vivendo a era das 11 horas. É o último momento. E o apóstolo João está dizendo: a gente precisa despertar.
Nós estamos aguardando o aparecimento do iníquo, o anticristo. Mas a manifestação do ministério do anticristo já está acontecendo nos nossos dias. Muitos anticristos já estão. Você os ouve nas ruas, você ouve no seu rádio, você liga ele na sua televisão, você pode ver ele no seu smartphone. Muitos anticristos estão aparecendo por aí. E diante dessa urgência, a gente precisa prestar atenção em quem nós estamos ouvindo, porque nós estamos na última hora. Então vocês percebem, irmãos, que não é só uma conversa de Pedro. O Novo Testamento diz que nós precisamos manter essa verdade em mente. Nós estamos caminhando para o fim. Isso é fundamental para você viver a sua vida cristã. Isso é fundamental para você colocar o seu pé no chão, para você organizar a sua mente, para você pensar a sua vida, para você organizar toda a sua existência. É fundamental para você manter o seu senso de identidade, a sua visão de que você é um peregrino nesse mundo, e de que o seu tempo aqui vai passar logo. E a partir desse pensamento, irmãos, quando nós conseguimos armar o nosso pensamento com esse tipo de atitude, a nossa vida vai mudar. Pedro diz que nós vamos orar mais, nós vamos clamar mais ao Senhor, nós vamos viver em oração mais na presença dEle. Quando nós temos essa consciência, isso altera a maneira como nós nos relacionamos com Deus, mas também altera o modo como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Então o chamado é que nós nos amemos, é que nós tenhamos um tipo de amor que acaba com as tensões, que põe fim às hostilidades, um amor que cobre os pecados que foram cometidos contra nós com a cobertura do amor. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Então, um comportamento de perdoar, restaurar, se aproximar, romper com sentimentos feridos, amargura alimentada, discórdia, sentimento de vingança. Você abandonar isso, quando você focaliza a sua mente no fato de que Jesus Cristo está para voltar, isso muda a maneira como você se relaciona com as pessoas, e é dessa maneira que Deus espera que você viva enquanto o dia se aproxima. O que mais que nós temos que ser enquanto o dia se aproxima? Nós temos que ser hospitaleiros, nós temos que ser gentis, nós temos que acabar com essa mentalidade isolacionista. Nós temos que ter a abertura na nossa vida para ter comunhão, receber irmãos na nossa casa, dedicar tempo, energia, dinheiro até, para fazer com que as pessoas se sintam bem em nosso lar, estreitar nossa comunhão, fortalecer laços espirituais. E eu digo para vocês que de um modo especial, em função daquelas pessoas que estão sofrendo. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente que não está precisando sair correndo porque está refugiada, como ocorria com os nossos irmãos, mas nós temos muita gente caída, muita gente abatida, muita gente sofrendo, muita gente que precisa de uma palavra de conforto, muitas pessoas que precisam de uma identidade de família, muitas pessoas que precisam sentir esse calor de irmãos. Nós precisamos fazer isso. Jesus nos chamou a fazer isso, e temos que fazer com alegria, temos que fazer sem reclamar, temos que fazer sem considerar que isso é um peso, porque afinal de contas, cuidar dos nossos irmãos que estão sofrendo é a mesma coisa de cuidar do Senhor Jesus. Mateus 25 fala isso, Jesus dizendo: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu estive nu e vocês me vestiram. E as pessoas perguntam: quando foi que nós fizemos isso? E Jesus diz: quando vocês fazem a um dos meus pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Então, quando você recebe uma pessoa na sua casa, quando você dá atenção para uma pessoa que está sofrendo, é como se você estivesse dizendo para si mesmo: hoje eu estou recebendo Jesus na minha casa, hoje eu estou tendo o privilégio de acolher Jesus, de dar um abraço na pessoa de Jesus. Irmãos, esse é o tipo de mentalidade que nós temos que ter enquanto o dia se aproxima. E por fim, nós temos que servir a Deus com os nossos dons. O desejo de Deus, irmãos, é que a igreja dele brilhe, é que a igreja dele não passe despercebida nesse mundo. E Deus te deu um papel individual nesse processo. Ele te deu dons, Ele te deu capacidades
para você honrar a Deus, para você glorificar o nome dEle, mas para você também abençoar o povo de Deus. Então essa noite, clame a Deus para que Ele mova o seu coração, para que o Espírito Santo energize esse dom que Ele já te deu, e isso produza efeito no coração das pessoas às quais Deus te chamou a ministrar. Então ore a Deus essa noite, dizendo: Senhor, eu quero me dedicar ao teu serviço, eu quero te servir com o meu dom. Enquanto o dia se aproxima, enquanto eu estou na última hora, eu quero utilizar esses últimos momentos da minha existência nesse mundo para te honrar com os meus dons. E não importa se os seus dons são dons de destaque, ou é um tipo de dom de bastidor, porque no final das contas, todos aqueles que executam bem o seu dom, seja aqueles dons que estão à frente, ou aqueles dons que passam despercebidos, vão ouvir a mesma frase: vem cá, servo bom e fiel. E essa vai ser a frase mais maravilhosa que nós podemos ouvir nesse mundo. Irmãos, que Deus nos abençoe e que Ele desperte em nós esse tipo de mentalidade, enquanto nós aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O dia se aproxima e que o Espírito Santo de Deus coloque e marque essa verdade no nosso coração para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer por esse momento. Te louvamos, Senhor, por essa verdade espiritual que acabamos de ler na Tua Palavra. O dia se aproxima, é a última hora, nós caminhamos para o fim de tudo. Essa, Senhor, tem sido a crença e a esperança da Tua igreja em todos esses séculos. Essa expectativa e essa certeza real de que Jesus Cristo irá voltar. E Ele vai fazer tudo novo. Começando por nós, dando-nos um corpo de glória, mas também renovando esse mundo, julgando o pecado, o diabo, os seus demônios, e implantando um reino de pureza e de felicidade eternos. Nós pedimos, ó Deus, que essa verdade espiritual seja conduzida ao nosso coração essa noite pelo Espírito Santo. Que o Senhor produza em nós esse senso de urgência, essa reavaliação de vida, mas tudo isso de uma maneira sóbria, sabendo que nós temos a obrigação de continuar vivendo nesse mundo, de trabalhar, de estudar, de cuidar da nossa família, mas que ao mesmo tempo nós temos que manter os nossos olhos voltados e esperançosos para a segunda vinda do Senhor Jesus. E pedimos, ó Deus, que essa compreensão mude a nossa vida, produza em nós desejo de orar, de Te buscar, de estar na Tua presença, desejo de amar os nossos irmãos, de esticar o amor e cobrir qualquer tipo de transgressão que tenha sido feita contra nós, mas que também produza em nós o desejo de cuidar das pessoas, de sermos hospitaleiros no nosso coração, de estreitar comunhão, de servir com aqueles que estão sofrendo. E também, ó Deus, produza em nós os dons, ou o exercício dos dons espirituais, com alegria, no poder do Teu Espírito, segundo os oráculos do Senhor. Que esses dons, ó Deus, venham iluminar a Tua glória na igreja de Cristo, nesse bairro e nesse mundo. Nós pedimos isso, Senhor, que Tu mantenhas essas verdades dentro do nosso coração, para o Teu louvor, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém.